Bom, em nome da direção da Adfercit, dar as boas-vindas aos palestrantes e a todos aqueles que nesta altura estavam inscritos cerca de 78 e nesta altura já ultrapassámos os 31 que já estão em sintonia connosco. Eu queria referir muito rapidamente o seguinte: este é o último de uma série de webinars que nós entendemos realizar, tendo em conta os difíceis tempos que atravessamos. Temos o congresso marcado, como sabem, para o dia 13 e 4 de novembro na Fundação Gulbenkian, subordinado ao tema Uma Mobilidade Sustentável para Todos, e assim, no mês de junho, arrancámos com um primeiro conjunto de 4 webinars, havendo, no fundo, como os pilares desta mobilidade sustentável. Fizemos um webinar sobre o acesso universal à mobilidade, um segundo sobre a eficiência, um terceiro sobre a segurança e um quarto sobre a mobilidade verde. Depois tivemos o mês de agosto e agora recomeçamos em setembro com um webinar sobre a logística e os portos. Depois fizemos um sobre a velha questão polémica que está sobre as questões relacionadas com a interoperabilidade e o corredor atlântico. A semana passada falámos sobre as questões que têm a ver com a implementação da Bitola e hoje finalmente estamos com este tema que é um tema muito atual que tem a ver no fundo com a infraestrutura aeroportuária no pós-Covid e as consequências que isto tem. E por isso entendemos convidar estes palestrantes e agora aguardo-vos no nosso congresso dia 3 e 4. Tem a palavra o professor Rabara. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. O tema deste webinar, como sabem, é a infraestrutura aeroportuária a Lisboa no pós-Covid. Compete-me como moderador fazer aqui um primeiro enquadramento do tema e a seguir passar a palavra aos nossos palestrantes, ou seja, à professora Rosário Macário do Instituto Superior Técnico, com um largo currículo em investigação sobre transportes e administradora também da empresa TIS, o professor Francisco Ferreira da Universidade Nova e que preside a Associação Zero, e o colega Carlos Mineiro Ares, bastonário da Ordem dos Engenheiros. Portanto, passando ao enquadramento, eu queria dizer-vos o seguinte. Primeiro, nos últimos anos, o ritmo de crescimento de tráfego no aeroporto Humberto Delgado foi muitíssimo intenso. Isto deveu-se a várias razões, entre as quais sobressaiu, sem dúvida, a expansão do setor do turismo com um peso crescente na economia. E esta situação tornou imperativo encontrar uma solução que desse resposta em curto prazo a esse crescimento. De facto, o que é que se passou? Se nos referenciarmos à situação em que estávamos há 10 anos, em 2010, estávamos, por esta altura, praticamente com os trabalhos finais de preparação do lançamento do novo aeroporto que substituiria o Humberto Delgado no Campo de Tiro de Alcochete concluídos. Previa-se que o início dos concursos e das obras decorressem com brevidade, e as previsões eram que o aeroporto pudesse entrar em funcionamento em 2017 e que, nessa altura, nesse ano, processasse 17 milhões de pessoas. O aeroporto estaria preparado logo para ir até 22 milhões de pessoas, para não haver obras logo nos primeiros anos, e depois havia uma previsão de tráfego que atiraria para cerca de 40 milhões de pessoas na concessão, lá para 2050. Ora, verificou-se que estas previsões falharam em absoluto, as previsões de tráfego, porque, de facto, em contraponto aos tais 17 milhões em 2017, que daria cerca de 19 milhões em 2019, é público, o que saiu a público é que em 2019 foram processados no aeroporto de Humberto Delgado
cerca de 31 milhões de passageiros. E isto, de facto, levou a que fosse necessário encontrar uma solução rápida, e essa solução foi, como se sabe, o complementar o aeroporto de Humberto Delgado por uma adaptação da base aérea do Montijo, de maneira a permitir, no futuro, até 48 movimentos por hora no aeroporto Humberto Delgado e até 24 no Montijo. Esta solução é uma solução que foi objeto de uma grande contestação. Foi apresentada em 2 ou 3 sessões públicas, com uma larga audiência, com muitas intervenções, muito participada, mas em que o que se verificou é que as intervenções foram, na esmagadora maioria, contra a solução. Alegava-se que contra a solução complementar o aeroporto, e na hipótese de complementar a solução de complementar, por que não complementá-lo logo em Alcochete, que pareceria uma solução mais flexível, e é isso, nessas sessões públicas foi apresentado um argumento que não colheu perante a audiência e que era, não, Alcochete não, porque Alcochete custa 3 mil milhões de euros e obriga a fazer uma nova ponte. Quando a comparação não era obviamente essa, quer dizer, o que estaria em jogo aí era o mesmo complemento do Montijo ser feito em Alcochete. Por outro lado, falou-se também nessas sessões e levantou-se a questão, mas se há aqui várias hipóteses e várias soluções, por que não fazer uma avaliação ambiental estratégica comparando as várias opções, tanto mais que nós temos um precedente que foi extremamente positivo em relação à avaliação ambiental estratégica nesta matéria. Com efeito, em 2007, no auge da contestação e da controvérsia entre OTA e Alcochete, versus Alcochete, o governo mandatou o NEC para fazer uma comparação entre as duas hipóteses. Como em junho desse 2007 tinha saído o enquadramento legislativo, o Decreto-Lei 232 de 2007, sobre a avaliação ambiental estratégica, o NEC conduziu essa comparação já nos termos desse decreto e da avaliação ambiental estratégica. Foi incumbido de fazer isso em junho de 2007 e entregou um relatório final, já continha a resposta a uma consulta feita a várias entidades, em maio de 2008. Ou seja, isto levou um ano escasso desde que foi mandatado. As conclusões, como se recordarão, foram de que era viável fazer o aeroporto em 2 sítios. No entanto, a ponderação dos fatores de decisão levavam a que se inclinasse para Alcochete. O governo aprovou o relatório e isso fez, ou contribuiu, para que o assunto fosse consensualizado e os trabalhos, a partir dessa altura, conduzidos pela NAER, pelo de preparação de Alcochete, decorressem sem mais controvérsia. Bom, a seguir, nós verificamos que a crise motivada pelo Covid-19 leva a uma quebra brutal no tráfego do aeroporto Humberto Delgado. E, portanto, uma primeira questão aqui tem todo o sentido analisar essa evolução. Ou seja, qual é o cenário de tráfego mais plausível? Nós, os precedentes que temos de grandes perturbações, ou devidas a terrorismo, ou devidas a doenças, ou devidas à crise do petróleo, de crises anteriores, foi que elas conduziram no ano em que se deram, ou no ano a seguir, a uma quebra de tráfego, mas depois houve uma recuperação rápida. No entanto, quer dizer, aquilo a que assistimos agora não tem comparação em intensidade e em gravidade com essa situação. Portanto, será que teremos uma recuperação rápida ou será que teremos uma recuperação lenta com uma duração de vários anos? E, nesse caso, isso dispensaria a urgência de complementar desde já o aeroporto Humberto Delgado. Portanto, se a recuperação for lenta, questão que se levanta a seguir,
justifica-se aproveitar esse delay para realizar a tal avaliação ambiental estratégica atrás referida? Com que âmbito? Entre soluções, a partir de que informação base a já existente é suficiente? A 2017, 2008 foi relativamente rápida porque o LNEC tinha toda a informação sobre as soluções, tanto sobre a OTA como sobre a Alcochete. Qual a sequência de procedimentos mais adequada? Qual o tempo necessário para fazer isso? E neste ponto, eu não quero deixar de vos lembrar ou de vos referir que há um mês, no dia 22 de setembro, houve uma reunião do Partido Socialista em que esta matéria foi aflorada e em que o Primeiro-Ministro disse textualmente o que vou citar. Se nós quisermos fazer nos próximos 10 anos o que fizemos nos últimos 50 anos a propósito do novo aeroporto de Lisboa, daqui a 10 anos teremos gasto muito dinheiro e muitos estudos, mas não teremos feito nada de concreto que altere a realidade do país. Não podemos perder tempo. Isto, como referi, foi dito no dia 22 de setembro, portanto, já em plena Covid, quer dizer, portanto, posto isto e posto este enquadramento, eu ia passar a palavra aos nossos palestrantes. Peço desculpa. Eu ia passar a palavra aos nossos palestrantes, começando pela professora Rosário Macário, para se pronunciar nos termos que entender, quer dizer, sobre esta matéria, e esperando que dê uma chega, de acordo com o largo currículo que tem nesta matéria, em relação ao que pensa sobre o que poderá ser a evolução de tráfego neste pós-Covid. Faz favor. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me agradecer o convite que me foi feito para estar nesta sessão e para vos fazer chegar algumas reflexões sobre a situação atual do transporte aéreo e, sobretudo, numa perspectiva de pensamento de longo prazo, que me parece que é uma reflexão indispensável no momento em que vivemos. Dê-me só um minuto para eu partilhar convosco o ecrã e, portanto, partilhar a apresentação. Peço só que me confirmem se estão todos a ver os slides. Ainda não. Ainda não? Ok. E agora? Também não? Também não, Rosário. Um bocadinho. E agora? Agora sim, mas tem que pôr em ecrã completo, não é em modo de apresentação. Sim, sim. Ok, vamos então. Ora bem, suponho que agora estão... Ainda não. Este é o modo, este é o seu modo, não é o da apresentação ainda. Ok. É aquele que aparece com as notas, portanto ainda não é o ecrã certo. Ok, e agora? Agora sim. Ok, perfeito. Ora bem, vou então iniciar esta reflexão e, portanto, vou-vos aqui mostrar um conjunto de slides que explicam aquilo que tem estado a acontecer no setor e, portanto, inevitavelmente, aquilo que também nos afetará. Portanto, olhando para aquilo que tem sido o passado do setor, há, digamos, quase uma constatação consensual que é, sempre se disse, desde há muitos anos, que o transporte aéreo tem uma elevadíssima resiliência. E neste gráfico é isso mesmo que se observa. Portanto,
Temos aqui as várias crises, portanto, que se foram observando de alguma forma sequencial, portanto, desde 1973, depois a crise da guerra do Irão-Iraque, a crise do Golfo, a crise asiática e por aí fora, até à última recessão causada por questões de caráter financeiro, em que, mesmo assim, de 2013 para 2014, o transporte aéreo apresentava um crescimento de 5,9%. Ora bem, antes do Covid, esta era a situação que tínhamos. Portanto, tínhamos uma projeção, esta projeção é da Airbus e que nos reflete os últimos 10 anos e, portanto, reflete-nos um setor que entrou em crise financeira mais ou menos em 2010 e que recuperou rapidamente e que até 2018 mais ou menos e depois volta a ter uma queda. Temos durante muitos anos a evolução do PIB tem sido dada como um fator de influência na procura do transporte aéreo, mas, no entanto, o transporte aéreo... Professora Rosário, eu peço desculpa interromper, está para aqui a aparecer um texto esquisito sobre a sua apresentação, alguém está aqui a meter coisas. Pronto, não sei como é que se resolve isto, esperemos que a coisa esteja... também não faço ideia. Seja dominável, mas de facto não sei o que é isto, não sabemos o que é isto. Também, eu já tinha mas pronto, não é nosso, vamos ver. Ok, peço desculpa, continue, por favor. Ok, vamos ver se talvez agora esteja melhor. Agora já o texto está tapado, não tem problema. Ok. Portanto, a evolução do PIB tem sido dada ao longo de muitíssimos anos como um fator de influência na procura do transporte aéreo. No entanto, o transporte aéreo revelou sempre uma maior amplitude na variação das tendências do que o próprio PIB. E, portanto, vemos aqui a azul claro, temos a evolução do transporte de mercadorias e a azul escuro o transporte de passageiros. E, portanto, quer num caso, quer noutro, temos uma amplitude bastante mais acentuada do que a própria amplitude de variação do PIB. Mas, historicamente, há um rácio de relação de cerca de 1,5 entre o crescimento dos passageiros em relação ao PIB. Temos aqui vários estudos, portanto, com vários conjuntos diferentes de países, desde estudos da OCDE até estudos mais restritos, onde a tendência se verifica e, portanto, isso confirma este rácio, portanto, numa observação desde 1970 até 2013, feita pela própria ICAO. Também ao nível do Eurocontrol, verificamos que, desde já a observação que o Eurocontrol faz de 2020 para 2019 é uma quebra muito significativa do tráfego em todo o mundo. Portanto, são médias móveis, aquilo que vemos aqui assim, e, portanto, com uma variação e uma quebra muito significativa. Temos uma quebra ao nível da média dos 7 dias, temos uma quebra de cerca de 56%, e à data de 14 de outubro, portanto, há pouco mais do que uma semana, ou mais exatamente há uma semana, estamos com uma quebra de 58%. Portanto, uma quebra muitíssimo significativa. Portanto, isto estamos a falar de todo o mundo, não estamos a falar apenas de Portugal. Selecionando alguns dos operadores que são operadores que operam em Portugal, em particular em Lisboa, vemos que têm também sofrido, em relação a 2019, quebras muito significativas. A Ryanair tem uma quebra de cerca de 71%, a Turkish Airlines 52%, Air France 56%, a Lufthansa 71%, a KPLM 49% e a EasyJet com 84% de quebra. Portanto, digamos que uma situação delicada
até para os operadores relativamente a esta questão. Mas também as mercadorias, que obviamente não têm um declínio tão forte quanto os passageiros, mas ainda assim a capacidade teve um declínio de cerca de 22%. E, portanto, isto comparando a semana de 12 a 25 de setembro relativamente ao último ano. Portanto, a grossura que vem aqui nestas setas indica, digamos, a densidade de tráfego nestes mesmos vetores. Portanto, quer mercadorias, quer passageiros estão a ter uma quebra acentuadíssima em termos de transporte aéreo. Quando olhamos para os nossos boletins económicos do Banco de Portugal, o que é que vemos? Vemos que, de facto, as projeções entre março e junho de 2020, portanto, elas são também corrigidas e corrigidas em baixa, naturalmente, mas ainda assim mantêm uma perspectiva algo otimista para 2021 e 2022, o que certamente não é aquilo que no setor do transporte aéreo se está a verificar e se está a perspectivar. Quando olhamos especificamente para o caso português e, portanto, nos nossos principais aeroportos, o que é que vemos? Temos do lado esquerdo a ver movimentos e, portanto, qual foi a queda que tivemos em termos de movimentos, portanto, na parte de cima, e na parte de baixo temos a queda de passageiros relativamente aos mesmos aeroportos. Portanto, no total estamos com uma queda de cerca de 97% de passageiros e uma queda de cerca de 91% de movimentos. Lisboa, em particular, está com 97% de passageiros e 93% de movimentos. Portanto, isto não há dúvida que o impacto que o Covid tem sobre o transporte aéreo em Portugal é fortíssimo e até mais forte do que aquele que está a acontecer no resto do mundo. Em face disto, quase todas as instituições internacionais têm vindo a refazer as suas perspectivas relativamente às projeções de tráfego. E essas perspectivas têm sido feitas numa queda muito acentuada das previsões. Aquilo que vem aqui é a revisão de tráfego dos cenários de tráfego do Eurocontrol, portanto, que foi publicado agora a 14 de setembro, e, portanto, em que à azul tínhamos o cenário anterior, portanto, cenário esse anterior já em ambiente Covid, portanto, em que já assinalava quedas de procura da ordem dos 30%, 40% e por aí fora, e agora, portanto, feita em abril, e agora a nova revisão feita em setembro, que aponta para quedas da ordem dos 50%, 60% de tráfego. Ora bem, olhamos agora para as previsões do PIB, mantendo padrões de retoma. Ora bem, aquilo que vemos nestas cores é amarelo, tem a previsão, portanto, aquilo que aconteceu, digamos, o comportamento de retoma em 1984, a azul tem o comportamento de retoma em 1993, a vermelho o comportamento de retoma a 2003, a verde em 2009, a laranja em 2011 e a cinzento o de 2020. Portanto, podemos facilmente perceber que estamos com um padrão nesta crise bastante diferente daquilo que aconteceu nas crises anteriores. E, portanto, é necessário percebermos o porquê desta diferença e é o porquê desta diferença também que, de alguma forma, põe em causa previsões baseadas em modelos idênticos aos modelos que se utilizaram no passado e nas crises anteriores. Portanto, há aqui fatores que efetivamente mudaram o suficiente para mudar o padrão de retoma que a crise pode vir a ter. Desde logo uma primeira pergunta, quanto tempo para o turismo recuperar? Previsões do Banco de Portugal e previsões do INE levam-nos a crer que poderemos necessitar de 4 a 5 anos para que o turismo volte a reposicionar-se ou volte a recuperar as percas existentes. 2021 será um ano muito fraco em termos de recuperação do turismo, de acordo
com as previsões do Banco de Portugal. 2022 terá já alguma expressão, mas estará muito longe da recuperação total. Precisaremos certamente de mais 2 ou mais 3 anos para conseguir recuperar o turismo. Portanto, coloca-se-nos a questão de, mas recuperar quando? Neste gráfico que aqui vem, que é uma projeção de 2020 já, e portanto recente da Airbus, o que é que vemos aqui? Vemos aqui aponteado, digamos, os períodos de recuperação da crise. E vemos, de facto, esta projeção para o Covid, em que ainda está aponteado, naturalmente, porque não há, as incertezas são muito grandes e são incertezas, sobretudo, relativamente à convergência na tendência que vem desde 1980, no caso até vem mais atrás, vem desde 1970, e portanto, e que neste momento se colocam todas as dúvidas se esta tendência poderá ou não manter-se, ou seja, se será possível convergir e se será possível convergir com, digamos, confirmando a resiliência do setor, mas em 4 ou 5 anos, ou será que será em mais, ou teremos outro tipo de impactos. Vale a pena chamar a atenção de que a visão da indústria, que é sempre uma visão tendencialmente otimista, por razões diversas, mas a visão da indústria, em 2019, esta era a visão da previsão da Airbus para 2019. E esta previsão, portanto, que aqui vemos, portanto, dava para 2028 e para 2038, tínhamos crescimentos positivos acentuados. A Airbus só faz previsões de 2 em 2 anos, portanto, só produz este Global Market Forecast de 2 em 2 anos. Portanto, não temos a versão atual da própria Airbus, mas temos uma versão atual de setembro da Boeing e, portanto, tipicamente elas não divergem muito nas suas previsões. Portanto, na da Boeing, temos aqui assim em colorido os diferentes segmentos, portanto, a azul Europa, a laranja Europa Médio Oriente, a cinzento Europa América do Norte e a amarelo América do Sul. E, portanto, vejamos, aqui estamos em 2019 e aqui está a previsão para 2029. E, portanto, a Boeing aponta para uma queda continuada e só em 2029, de facto, começar a haver uma retoma. Retoma essa que só é muito significativa na Europa, portanto, no segmento Europa, América do Sul, e mais ou menos com algum significado na Europa Médio Oriente. E mantém-se um declínio leve ao nível dos voos internos da Europa e um muito ligeiro crescimento na Europa, América do Norte. Portanto, estamos a falar de uma redução na própria previsão da indústria de cerca de 40 a 60, mas é preciso olharmos com olhos críticos para esta previsão, porque esta previsão da indústria, ela assume o mesmo padrão dos anos anteriores, ou seja, é uma previsão considerando que toda a dinâmica sistémica do transporte aéreo se mantém tal como no passado, ou seja, repetem-se os padrões. Portanto, há uma pergunta desde logo crucial aqui, se o passado não se repetir. O que é que acontece se de facto, como parece ser o caso, não vamos ter os mesmos padrões de retoma, não vamos ter os mesmos padrões de comportamento de todos os fatores que influenciam o transporte aéreo. Bom, digerindo tudo isto, parece-me fundamental sermos capazes de refletir num conjunto de questões. Desde logo, esta crise é diferente ou não? E a hipótese que me parece razoável admitir é que ela é de facto muito diferente, porque ela impactou e questionou a forma de vida das sociedades. As crises anteriores produziram uma disrupção, produziram uma interrupção, mas não mudaram os nossos padrões de vida. Esta crise está a mudar os nossos padrões de vida e ameaça consolidar esta mudança. Portanto, isto é muito importante do ponto de vista dos fatores que influenciam o transporte aéreo. As relações entre o PIB e o transporte aéreo, será que se vão manter ou temos uma mudança radical nestes padrões de procura? Parece ser claro que lazer e negócio vão ter comportamentos diferentes, por razões diversas que se prendem com as microeconomias e também de alguma forma com a macroeconomia. O comportamento do segmento de negócio
é provável que seja objeto de mudanças muito significativas. Portanto, é natural que os números de viagens mudem, é natural que os procedimentos das empresas, quer privadas, quer das instituições, se alterem significativamente. No total, dentro desta pandemia, vamos estar cerca de entre 1 a 2 anos a adotar procedimentos diferentes que vão evidenciar alguns níveis de eficiência e alguns procedimentos que podem trazer vantagens às empresas e, portanto, é natural que se consolidem algumas mudanças de comportamento. As relações entre o turismo e o PIB vão manter? Acreditamos que sim, mas há novos fatores que estão no horizonte e que vão pesar, que são os fatores saúde, é o fator medo e é este fator que não sabemos bem o que é, mas que é o tal novo normal de que todos falamos. Dir-se-ia que é provável que a recuperação desta relação se mantenha, mas que seja lenta e que tenha aqui assim, digamos que seja de alguma forma impactada por estes novos fatores que entram. Sobre os modelos de previsão, e portanto aqui é um aspecto particularmente técnico, portanto da forma como estamos a fazer as previsões e as alterações nos fatores de influência, os modelos analíticos que temos baseados no passado apresentam riscos elevadíssimos de incerteza e muito baixos níveis de explicação em relação ao futuro por estas razões que acabei de apontar. Portanto, temos necessidade, e estamos a trabalhar nesse sentido, de rever modelos de previsão de forma a ter em linha de conta esta alteração dos fatores que influenciam a procura. Olhamos agora para as previsões pré-Covid que tínhamos na região de Lisboa e, portanto, estes dados são retirados de um estudo de impacto ambiental portanto, feito para o aeroporto de Montijo e, portanto, data de 2019 e, portanto, é feito pela empresa Altitude Aviation Advisory Limited e, portanto, em que apresenta exatamente estes cenários. Portanto, é uma citação desse mesmo estudo. E, portanto, estas são as previsões que em 2019 esta mesma empresa colocava em cima da mesa. Em 2019, o aeroporto de Lisboa apresentou exatamente um pouco mais do que 32 milhões de passageiros. Quantos são então os cenários possíveis com elevada incerteza e, portanto, com elevada incerteza e com a consciência de que esta cenarização ou que esta previsão tem que ser alterada e tem que ser corrigida do ponto de vista técnico, mas são pelo menos de admitir 3 cenários. Portanto, um cenário otimista, portanto, que é o cenário não se vai alterar nada em termos de padrões de procura, a pandemia vai passar e vamos retomar todos os comportamentos anteriores e, portanto, não vai haver nenhuma alteração profunda nas nossas sociedades. Temos depois um cenário moderado em que admitimos que as alterações sejam sobretudo no segmento de negócios, mas que o segmento de turismo mantenha todos os seus comportamentos. E depois temos um cenário pessimista em que se alteram, de facto, todos os segmentos de mercado. Ora bem, com, digamos, o desconforto de saber que estes modelos têm que ser alterados, pelas razões que atrás admiti, no cenário 1 temos aqui uma projeção. Portanto, a vermelho temos aquilo que aconteceu, portanto, no passado, e temos aqui a queda que 2020 está a ter, portanto, 2019 para 2020, azul, e, portanto, estamos a admitir aqui, assim, uma retoma com 5 anos com os mesmos padrões de consumo. Se assim for, esta será a situação até 2030, 2032, mais ou menos. Portanto, propositadamente, não extrapolamos mais estas previsões, porque o alargamento destes horizontes de extrapolação valem o que valem, e, em particular, nestas circunstâncias em que já sabemos, mesmo neste médio prazo, é necessário fazer correções aos modelos. Cenário 2, quebra no segmento de negócio. Portanto, uma retoma em 8 anos e uma quebra de 50% no segmento de negócio. Produzirá este mesmo efeito. Portanto, vamos retomar os mesmos níveis de 2019 apenas em 8 anos. E, portanto, a partir daí iremos manter, digamos, um crescimento da ordem dos 2,3%, admitindo
que as previsões anteriores estavam corretos. Para esta alteração, admitimos que os passageiros de negócios estão estimados, em média, em cerca de 12% do número total de passageiros. Não temos valores para o caso concreto de Lisboa, portanto, estamos a usar valores internacionais. Terceiro cenário, que é o cenário pessimista. Vamos ter uma quebra de 15% também no mercado do turismo, portanto, os dois mercados vão sofrer, e vamos ter 25% apenas no mercado de negócio. Portanto, e aqui teríamos uma retoma apenas em 15 anos. Portanto, só em 15 anos é que atingiríamos os níveis de 2019. E, portanto, com base nestes três cenários e com base naquilo que está para trás e nas projeções feitas pelas várias entidades, parece-me razoável concluir que, desde já, estamos perante uma elevada incerteza, portanto, incerteza que reduz a capacidade preditiva porque altera os padrões de comportamento e altera, consequentemente, a modelagem que podemos fazer em termos previsionais, e aumenta substancialmente o risco das decisões de investimentos. Face a esta incerteza, é indispensável realizar um plano estratégico de longo prazo para o sistema aeroportuário português e tomar decisões relativamente àquilo que de facto queremos ter daqui a 20 ou 30 anos e o que é que precisamos de fazer para lá chegar. E em vez de mantermos uma discussão sobre os últimos 50 anos, que é aquilo que tem recorrentemente acontecido. Este plano estratégico, que é fundamental, ele tem que contemplar não só o transporte aéreo, mas ele tem que ir contemplar o setor do turismo, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento regional, porque são os vetores principais da escolha de Portugal como destino e de Lisboa como gateway. E também é aqui que vamos entender qual é a mudança dos fatores influentes nesta mesma procura. Parece-nos indispensável manter os hubs com a América do Sul. É o mercado que a própria indústria, nos seus estudos, assinala como sendo aquele de maiores possibilidades de crescimento expressivo. Nós temos uma posição muito particular relativamente a este mercado e, portanto, parece-nos indispensável sermos capazes de o manter. E é necessário, naturalmente, admitirmos a provável redução do modelo do segmento de negócio, e isto pode abrir uma janela de oportunidade para as companhias aéreas low cost. E, portanto, que apesar de quebras muito significativas, têm-se mantido com mais estabilidade e menos cancelamento de voos do que muitas das companhias tradicionais. E, portanto, é com esta reflexão que vos quero deixar e com estas incertezas, que são muitas, mas que certamente exigem da nossa parte e da parte dos decisores a consciência de que é necessário fazer alguns estudos diferentes e perceber como é que vai ser o futuro em termos dos fatores que vão influenciar o transporte aéreo. E muito obrigada pela vossa atenção e estou, obviamente, disponível para a discussão que se vai seguir. Portanto, eu vou parar de partilhar. Ora. Posso? Muito obrigado, professor Rosário Macário. A sua exposição e a sua apresentação, penso que no meu entender e no entender de todos os que ouviram, dá uma resposta interessantíssima, quer dizer, a um dos lotes de questões, quer dizer, que levantámos aqui. Eu ia passar a palavra então ao professor Francisco Ferreira, pedindo-lhe a sua visão sobre esta matéria e, muito em especial, certamente pegará nas conclusões da professora Rosário Macário relativamente ao plano estratégico para fazer as considerações. Faz favor. Então, antes de mais nada, agradecer o convite formulado pela Adversite. É sem dúvida um prazer discutir de forma calma e tão possível esclarecedora os aspectos que têm levado a Zero a intervir nesta matéria das infraestruturas aeroportuárias da região de Lisboa. Eu começava por acrescentar, antes de falar da avaliação ambiental estratégica, de alguns aspectos que me parecem pertinentes acrescentar àquilo que a professora Rosário Macário também mencionou.
Ora bem, em primeiro lugar, nós temos uma variável muito importante que vai definitivamente pesar nas próximas décadas, nos próximos anos e nas próximas décadas, que é a variável clima. As alterações climáticas são absolutamente decisivas do ponto de vista político e nós, neste momento, à escala europeia, temos um benefício do ponto de vista fiscal e do ponto de vista das emissões de dióxido de carbono que nenhum outro setor, a não ser a navegação, portanto, estes dois setores internacionais têm sido muito privilegiados, mas esses privilégios estão neste momento a terminar de acordo com tudo o que indica à escala da negociação internacional. Ou seja, para se ter uma ideia, enquanto que no transporte rodoviário eu tenho que pagar imposto sobre os produtos petrolíferos, portanto, sobre o combustível, quer imposto relativo ao próprio combustível, quer o IVA sobre o preço do combustível. No transporte aéreo eu não tenho nenhum ISP, não tenho nenhum IVA, isto para não introduzir diferenças entre países, apesar de legalmente, e isso é muito claro, eu poder ter acordos à escala europeia e entre países que pudessem pôr essa tarifação. Portanto, não tenho IVA, não tenho ISP, e no que respeita ao comércio europeu de licenças de emissão, apenas 15% das emissões são efetivamente integradas ou têm que ser, digamos assim, adquiridas por parte das companhias aéreas. E, portanto, há aqui uma grande diferença, nomeadamente com o setor rodoviário e também com o setor ferroviário. E por isso é que nós precisamos de uma discussão integrada, porque, por exemplo, a principal rota, e que está, é a primeira rota, está ainda dentro das 50 rotas com maior número de passageiros, isto no pré-Covid, à escala europeia, é, por exemplo, a rota Lisboa-Madrid, com mais de 1 milhão de passageiros por ano. E essa rota, obviamente, não deveria, do ponto de vista ambiental, estar a ter lugar a ser feita de avião, mas, obviamente, em alta velocidade, ou pelo menos com uma atratividade que permitisse ser concorrencial com o avião. É por isso que nós temos realmente aqui um conjunto de privilégios em relação a este setor, sendo que o caso da situação geográfica de Portugal efetivamente é diferente em relação a outros países da Europa, onde a ferrovia pode claramente ganhar terreno em relação ao transporte aéreo, mas isso não deixa de nos fazer valer uma reflexão indispensável. Para terminar ainda nesta linha, portanto, no quadro do Pacto Ecológico Europeu, no quadro dos compromissos climáticos todos, que são extremamente exigentes, se nós quisermos garantir 1,5 grau, e estamos a falar de impactos não apenas das emissões de CO2, mas também impactos negativos para o clima pelas emissões dos aviões em altitude, nós efetivamente vamos ter aqui várias medidas. Há um sistema que está a ser pensado, mas que é bastante frágil à escala internacional, que é o chamado CORSIA, mas temos também no quadro da União Europeia várias medidas para penalizar, digamos assim, mas penalizar, eu diria mais, ajustar ao pagamento devido das externalidades que a aviação representa e que vão afetar o seu desenvolvimento. Por último, há também uma postura de muitos dos utilizadores no que respeita ao recurso ao teletrabalho e uma geração mais jovem que está a aderir a vários movimentos, nomeadamente o chamado stay grounded, isto é, não utilizar o avião nas deslocações.
e, portanto, todos estes fatores vão, sem dúvida, ponderar no futuro naquilo que serão essas necessidades. Indo então à questão crucial das infraestruturas em Lisboa. Bem, em primeiro lugar, ao contrário do que seria de esperar e do que nós temos em vários setores, desde o clima, a energia, nós, no que diz respeito às infraestruturas aeroportuárias e às suas emissões, nós temos-las posto de parte. Vou-vos dar um exemplo. No que respeita ao aeroporto do Montijo, e que é uma exigência, aliás, legal, e por isso é que há um conjunto de 8 associações, organizações não governamentais, que estão a contestar a instalação do aeroporto do Montijo. Uma das razões, a outra é, obviamente, o impacto em termos de conservação da natureza, mas uma das razões é porque as alternativas não foram efetivamente equacionadas e a questão das alterações climáticas não foi ponderada. Isto porque foi apenas calculado o impacto climático dos movimentos próximos, não é? Isto é, dos movimentos dos aviões na aproximação e na deslocação dentro do aeroporto, mas tudo o que diz respeito a voos, não é, que associados àquele aeroporto, não foi nada contabilizado. O próprio roteiro para a neutralidade carbónica, no que diz respeito ao setor da aviação, também aqui não inclui, e o próprio objetivo de neutralidade carbónica não inclui a aviação internacional, apenas a aviação entre destinos domésticos. E, além disso, para além dos impostos no combustível, esqueci-me de referir que Portugal é considerado na Europa o país que tem a menor taxação sobre a aviação, porque nem ao nível dos bilhetes, onde aí há margem, por exemplo, para taxas de diferente natureza, seja em termos de IVA, seja outra natureza de taxas, nós não aplicamos nenhuma. Portanto, há aqui todo um campo que merece discussão e que pode ser crucial. E então chegamos à avaliação ambiental estratégica. Ora bem, a avaliação ambiental estratégica é, acima de tudo, um apoio a uma decisão informada, esclarecedora, integrada, aquilo que, no fundo, representa uma maior transparência no processo de decisão e obviamente, algo que os decisores proativamente deveriam procurar. Decorre de uma diretiva já com alguma idade, de 2001, a diretiva 2001/42/CE, depois viria a ser transposta a nível nacional por um decreto-lei relativo portanto, um decreto-lei de 2007 e depois com ajustamentos em 2011. Mas na avaliação ambiental estratégica nós temos que ter um plano ou programa. Basicamente é isso que é crucial. E nós não temos nenhum plano ou programa que fale, por exemplo, do aeroporto de Montijo. E não temos nenhum plano ou programa que fale da expansão aeroportuária de Lisboa e do Montijo. Nós temos um plano estratégico, e aqui há uma questão crucial, que é quando da privatização da ANA, dos aeroportos de Portugal, nós em 2013 tivemos aquilo que se chama um plano estratégico 2013-2017. E quando dessa concessão da parte do Estado, é dito que e aí não está contemplado o aeroporto de Montijo, não está contemplada a expansão da Portela, do aeroporto Humberto Delgado, quando dessa expansão, quando desse plano estratégico, diz-se bem que se não houver um novo plano estratégico, este 2013-2017 será o plano que continuará a vigorar. Portanto, nós neste momento estamos em 2020 com o plano 2013-2017. Mas todos os outros planos relativos a infraestruturas de transportes, o chamado PETI 3+,
O Plano Nacional de Infraestruturas, que ainda estamos para conhecer, a última versão, tudo isso, quer dizer, o Plano de Ordenamento do Território de Lisboa e Val do Tejo, nenhum deles contempla esta infraestrutura do Montijo. E mais ainda, mas no entanto, atenção, há um aspecto fundamental, que há um decreto-lei de 2015 que diz algo muito simples. Trata-se da revisão do regime jurídico de instrumentos de gestão territorial, que diz que uma infraestrutura que tenha um impacto significativo no território, como é o caso do aeroporto, é considerada, para efeitos de legislação, um plano equivalente a um plano ou programa. E, portanto, o nosso argumento, quando colocámos aí a zero um processo junto dos tribunais relativo a esta matéria, foi porque nós achamos que realmente aquela infraestrutura do Montijo, bem como a expansão da Portela, que o Governo reconhece que são projetos completamente interligados e foram anunciados como tal em janeiro de 2019, portanto, deveriam ser objetos óbvios de uma avaliação ambiental estratégica. Porquê? Porque são projetos demasiado importantes, onde as diferentes alternativas, o ponderar daquilo que é o impacto no território destas infraestruturas, deveriam merecer um olhar detalhado. E a avaliação ambiental estratégica, a questão aqui que se coloca é, então, e se nós tivéssemos logo desde o início e aproveitado os últimos meses, ou se aproveitarmos os próximos meses, nós temos mais do que tempo. E os custos associados para essa avaliação ambiental estratégica não são, obviamente, substanciais face aos ganhos em termos de decisão para o futuro. Ou seja, a nossa resposta em relação à pergunta que é colocada é, primeiro, a avaliação ambiental estratégica é uma exigência legal. É curioso que nenhuma entidade da parte do ambiente, nós temos respostas formais da Agência Portuguesa do Ambiente a dizer, bem, não existe um plano ou programa, portanto, nós não podemos exigir a ninguém a existência de uma avaliação ambiental estratégica. É completamente caricato que isto assim seja. E nós não somos a entidade que superintende a necessidade de uma avaliação ambiental estratégica. Então, quem é? E há aqui uma responsabilidade, portanto, política de tornar este processo todo como algo que tem que ser decidido rapidamente, quando então, face à pandemia, isso não tem qualquer sentido, mas mesmo antes da pandemia havia toda a flexibilidade para nós fazermos este estudo e este levantamento. Porque há aqui também um conjunto de circunstâncias que nos parece crucial. O primeiro é que eu não consigo cumprir, por exemplo, a legislação do ruído com o atual aeroporto Humberto Delgado. Estou longe disso. As várias medições, infelizmente não públicas, mas feitas pela Zero de forma certificada, credenciada, mostram que eu tenho valores de ruído para o chamado período LDN, para o período das 24 horas, da ordem dos 75 decibel, ou seja, portanto, 10 decibel acima daquilo que seria uma zona mista. Portanto, para uma zona que não é apenas residencial ou que está próxima de um aeroporto, os limites são, para o período de 24 horas, com algumas ponderações, 65 dBAs, e para o período noturno, das 23 às 7 da manhã, de 55 decibel. E nós temos valores, portanto, 10 decibel, e estamos numa escala logarítmica acima destes valores. Portanto, não haja ilusões de que a tecnologia dos aviões e o número de aviões que se prevê em termos de expansão da Portela, etc., consiga descer esses decibel. Portanto, nós nunca conseguiremos cumprir. Portanto, haver uma eventual intenção de expansão da Portela é pura e simplesmente impossível do ponto de vista legal, porque eu não posso estar a viabilizar uma obra que logo à partida está ferida
no cumprimento de legislação nacional e europeia. Portanto, há aqui uma questão indispensável. Nós estamos a viver a ilegalidade com prejuízos brutais em termos de saúde pública, sejamos claros. Portanto, em termos de mortes prematuras, em termos de morbilidade. Nós temos um hospital, o principal hospital psiquiátrico do país, é a infraestrutura mais próxima da pista em uso do aeroporto Humberto Delgado. Portanto, não há aqui onde fugir. Nem o plano de ação para o ruído, que é um instrumento obrigatório também à escala europeia. Eu posso fazer ações de mitigação para a casa das pessoas, mas não resolvo o problema do respeito pelos níveis de ruído no ambiente, isto é, fora de casa, que é essa a exigência da lei. E, portanto, há aqui, digamos, aspectos pertinentes como o futuro da Portela, ou seja, quando é que nós saímos desta ilegalidade nos próximos anos? A viabilidade do Montijo, o facto de nós estarmos em incumprimento, a nosso entender, da legislação europeia de respeito pela área das ZPE, da chamada Zona de Proteção Especial, do Estuário do Tejo, do Sítio de Interesse Comunitário, também do Estuário do Tejo. Portanto, como é que nós vamos conciliar isso? E depois, porque o estudo de impacto ambiental, em nosso entender, também teve aqui um conjunto de ilegalidades, porque, como digo, não teve alternativas, não estudou a questão do clima, há vulnerabilidades em termos de adaptação climática, há também, não houve uma correlação com projetos conexos, não se olharam para os impactos cumulativos portanto, desde a conservação da natureza, às questões do ruído, às questões do clima, há muito por resolver. Em síntese, e para não demorar mais, nós, infelizmente, à custa da pandemia, temos muito mais tempo para fazer esta reflexão. Não há desculpa para não a fazermos. Tivesse a zero os meios jurídicos para, em relação a questões como o ruído ou outras, poder também intervir, e certamente havia uma resposta maior da parte da Justiça. Mas, acima de tudo, o que está aqui em causa é a saúde pública. Os problemas de poluição do ar, os problemas de ruído, os problemas de eu ter um aeroporto, e com esta dimensão, o único que nós conseguimos identificar dentro de uma capital europeia, ao termos a solução Lisboa mais Montijo, nós estamos a assumir que esta é a solução para os próximos até 2060, portanto, para os próximos 40 anos. E a nosso entender, isso é de uma irresponsabilidade extrema, porque nós devemos, atenção, nós não temos nenhuma solução, nós não dizemos que deve ser em Alcochete, que deve ser em Alverca, que deve ser... o que nós queremos é que, face à legislação que existe, face às restrições, face ao crescimento do tráfego aéreo, face à necessidade, portanto, face a todas as condicionantes, vamos ver o que é possível e desejável fazer, mas discuti-lo de uma forma aberta e integrada. Não é um estudo de impacto ambiental sobre o Montijo, é uma avaliação ambiental estratégica, porque é a estratégia para a região de Lisboa no que respeita às infraestruturas aeroportuárias e também a sua interligação, volto a dizer, com a ferrovia, com as ligações Lisboa-Porto, com as ligações Lisboa-Madrid, com as ligações ao resto da Europa. É isso que é preciso esclarecer. Portanto, eu não tenho dúvidas que a pressa é sempre inimiga de um trabalho a bem da sustentabilidade, e se há projeto em que nós estamos a tempo de intervir, é precisamente este caso, porque também nós estamos muito certos que os argumentos legais que temos em relação à Portela e principalmente em relação ao Montijo vão ter a sua validade e também vão certamente atrasar um projeto
cujo interesse público e a sua justificação é, então, neste momento, ainda mais posta em causa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Francisco Ferreira. A sua intervenção, do meu ponto de vista, respondeu perfeitamente às questões que estávamos a querer debater e colocar-lhe. Vejo-a em consonância, em grande consonância com a intervenção anterior. Permite-me retirar, enfim, dentro das conclusões que referiram, que parece óbvio que é plausível que a recuperação dos níveis de tráfego de 2019 leve entre 5 a 10 anos, vários cenários, e que, portanto, isso permite avançar-se e refletir-se em tempo útil sobre uma avaliação ambiental estratégica, ponderando, como referiu, as várias hipóteses possíveis, não fazer nada, substituir o aeroporto, complementar o aeroporto, articulá-lo com o Montijo, ou com a Alverca, ou com a Alcochete, não dissociando isso das outras componentes de transporte e, em especial, portanto, das componentes que a professora Rosário Macário referiu também com toda a clareza. Muito obrigado. E eu passava a palavra, então, ao colega Mineiro Aires, pedindo-lhe que se pronunciasse sobre o que entender nesta matéria e, em especial, esperando que ele nos diga como é que vê, nesta altura, a percepção do meio técnico, em geral, relativamente a isto. Faz favor, engenheiro Mineiro Aires. Mineiro Aires tem de ligar ao micro. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Artur Radvara. Cumprimento os meus colegas de painel, cumprimento a audiência e que agradeço o convite da Farcite para estar a participar neste webinar. Eu começo por elogiar, e tenho que fazer, a qualidade do estudo da professora Rosário Macário, porque veio mostrar a evidência uma série de constatações e de projeções que não podem nos deixar de fazer questionar qual é que é o futuro da evolução do tráfego aéreo e como é que vão ser as questões do pós-Covid em relação a isso. Por outro lado, a intervenção do meu colega e amigo Francisco Ferreira também veio recolocar a questão da avaliação ambiental estratégica, que tem sido um tema que tem sido focado porque há razões para isso. E vamos só começar pelo princípio, que é mais fácil. Este aeroporto tem uma história. Não é aquela história do arrastar 50 anos, porque arrastar 50 anos ou 100 anos, se arrastou, foi porque se quis ou foi porque não houve intenção de arranjar uma solução mais séria. Porque desde o momento em que se arrepiou o caminho, aliás, é óbvio que houve uma solução. Questionou-se a OTA, que estava apontada, passou-se a dirigir o estudo para Alcochete. Alcochete teve todo o desenvolvimento técnico e com grande envolvimento do LNEC, parece que não coloca questões a ninguém, e a forma como foi feita, a forma séria e a forma isenta, e, portanto, concluiu que a solução para, atenção, o novo aeroporto de Lisboa. Aqui há um preciosismo que é muito importante. A designação era NAL, Novo Aeroporto de Lisboa, era situado no Campo de Tiro de Alcochete, mais para os lados de Canha e Benavente do que propriamente Alcochete, ao contrário do que muita gente pensa, que é ali mesmo é Alcochete. Não, ainda é longe e eras para o lado de Canha e Benavente. Isso era o NAL, o Novo Aeroporto de Lisboa. Quando foi feita a concessão à ANA, figurava lá que a ANA tinha a obrigação de construir o NAL. O que estava lá escrito era NAL, Novo Aeroporto de Lisboa. Mais tarde, houve alguém, e não quero estar aqui a fazer quaisquer juízes em relação a essa matéria, porque já os fiz em devida altura e às vezes fui bem interpretado, outras vezes mal, houve alguém que suprimiu o NAL e pôs um aeroporto Portela mais um. A história é esta. E quando surge o Portela mais um, mais tarde aparece a Base Aérea 6. E passa a estar lá escrito Base Aérea 6. E passa-se a esquecer que o NAL era o novo aeroporto de Lisboa, para passar a haver um aeroporto complementar ao atual aeroporto de Lisboa. Portanto, a solução Portela mais um. Não é o novo aeroporto de Lisboa.
Este governo, o atual governo, quando chega, é confrontado já com estas modificações contratuais todas. E, na verdade, percebeu que ou teria que pagar muito dinheiro para resolver a situação de outro modo, ou teria que arranjar a maneira de viabilizar a base aérea 6 do Montijo. E infelizmente é assim, as coisas podem não ter sido com essa intenção. Mas quando nós temos um estudo de impacto ambiental que vem à luz do dia, volta a recolher a base, neste caso não era a base aérea 6, era a origem, e volta a sair refeito porque não servia os interesses. Quando este estudo de impacto ambiental é unanimemente rejeitado pela comunidade, pelas organizações ambientais, pela engenharia em si, e por tanta gente que está interessada nisto e percebe as evidências, este estudo ambiental, da última vez que teve a aprovação, tinha 159 medidas de mitigação. Um estudo ambiental que tem 159 medidas apontadas a carecerem de mitigação, é porque é um estudo ambiental que aponta para uma solução frágil. Isto é evidente. E, por outro lado, e há algumas delas que roçam o ridículo. Há umas delas que diz que as aves em vez de pousarem no Sapaz, ali ao pé do aeroporto, devem pousar no Mochão da Póvoa em frente à alberca. Isto, quer dizer, alguém cabe na cabeça que é possível ter setas a indicar às aves para se transferirem do Sapaz, do Montijo, para o Mochão da Póvoa. Não. Portanto, procurou-se, com todo o esforço e com todo o empenho, que o estudo de impacto ambiental viabilizasse a situação do aeroporto complementar do Montijo. E, portanto, a partir daí criou-se um problema. Criou-se um problema porque ninguém está de acordo, a não ser alguns locais por questões políticas. O governo está, desculpe a expressão, entalado com um contrato na mão que foi assinado com a ANA e, portanto, tem que respeitar e tem que honrar um contrato internacional e, portanto, criou-se aqui um problema. É curioso uma coisa. Recentemente, o senhor engenheiro e meu grande amigo e reconhecido mérito, Engenheiro Costa Silva, quando produz o que foi o seu documento chamado Visão Estratégica, ele não enganou ninguém, pôs lá muita medida. Eu recordo, depois até teve em discussão pública, recebeu mais 1.153 contributos, salvo erro, e, portanto, nessa visão estratégica que deu origem ao plano de resiliência e recuperação que o governo entregou no dia 15 em Bruxelas, o engenheiro Costa Silva dizia e manteve que, no que toca às infraestruturas de transporte e mobilidade, todo este quadro pode favorecer uma nova abordagem para o país, poder completar algumas infraestruturas que são decisivas para o futuro, tais como o aprofundamento da qualificação da rede ferroviária nacional, a expansão e reforço das redes metropolitanas de Lisboa e o metro ligeiro do Porto e o aeroporto para a área metropolitana de Lisboa. Está cá escrito. A ligação aérea diz construir o aeroporto para a grande área metropolitana, tendo em conta as ligações aéreas são fundamentais na performance da economia portuguesa. O Luís da Costa Silva pôs isto na sua visão estratégica. E diz que assegurar que todo o país, em particular a região norte, tenha uma cobertura adequada de ligações aéreas que são essenciais para estimular a competitividade. Depois dizia que o plano também deve ligar os portos e aeroportos nacionais à rede transeuropeias para aumentar a competitividade. Construir um eixo ferroviário de alta velocidade, Porto de Lisboa. Eu discordo, não precisa de ser de alta velocidade, basta ser de velocidade. Ora, tenho uma via dedicada, porque isto é fundamental, ligar as capitais, até porque há aqui uma questão que já foi abordada. Os voos aéreos inferiores a 600 km, caso das ligações ao Porto e a Madrid, estão condenados. Ninguém os faz, não se justificam e um dia destes vão ser proibidos. E, portanto, temos que ter aqui uma solução alternativa para as ligações. E haver, em 2020, continuarmos a ter uma ligação ferroviária eficaz entre o Porto e Lisboa, a unir as duas principais cidades do país, é um fator de, como é que eu hei de dizer, para não ser mal, de coesão não é. Mas é um fator motivador de muita da discussão regional que há.
Eu penso que se houvesse uma união efetiva entre Lisboa e Porto e que as pessoas rapidamente pudessem estar de um lado e do outro, porque o avião acaba por demorar mais tempo, se houvesse uma ligação ferroviária, isso seria altamente favorável ao país. Ora bem, então, o que é que nós temos que fazer em relação a isto? Já mostramos que temos no mínimo de 5 a 10 anos para pensar nisto. Nós temos que efetivamente pensar nisto. Penso que a própria concessionária hoje estará a atravessar por momentos muito difíceis devido à quebra do tráfego nos aeroportos em Portugal, porque a ANA não tem só a concessão da Portela, a ANA tem a concessão de todos os aeroportos de Portugal. Com este contrato, Portugal perdeu a soberania aeroportuária durante 50 anos. É preciso que saiba isso também. Não é só de Lisboa que estamos a falar de Lisboa, Porto, Faro, estamos a falar dos Açores e estamos a falar da Madeira. E, portanto, não sei qual é que é a abertura ou qual é a situação em que se encontra hoje a concessionária, mas eu acho que era um bom momento para refletirmos em conjunto. Eu não defendo que se prejudique ou que se alterem contratos a ninguém, ou que se prejudique, deixe de se honrar os compromissos, mas era uma boa altura para nós pensarmos nisto. Porque o que Portugal precisa é muito simples, toda a gente sabe. É do aeroporto com 2 pistas paralelas e não venho com aquela ideia de fazer uma construção. No aeroporto, como o Alcochete, como o campo de tiro de Alcochete. Ali alguma discussão, Zeca. Não há problema em ter mais 10 minutos, não podem prolongar muito, mas não há problema em ter mais 10 minutos. Águas, gás, efluentes, esgotos, etc., tem tudo que ser dimensionado para a definitiva. O que custa menos dinheiro ali é fazer uma segunda pista. Inclusive a terraplanagem e o que chamam a desmilitarização, porque aquele terreno tem bombas e tem explosivos para um campo de tiro, obviamente tem que ser feita a desmilitarização e, portanto, há condições para se iniciar a obra ali, tanto que, se não deixarem caducar, as questões ambientais ainda estavam válidas, ou estarão válidas até daqui a pouco tempo. E se calhar uma das estratégias é deixá-las caducar para criar mais artefacto consumado. Depois tivemos aqui uma grande oportunidade, quer com o PRR, quer com as ajudas da Comissão Europeia, quer com o próprio PNI, que vai ser amanhã apresentado no LNEC, vão lá estar contempladas as obras que estão previstas, para repensar um bocado, porque eu sempre defendi isso no seio do Conselho Superior de Obras Públicas, que, havendo uma situação pós-Covid, um plano nacional de investimentos que foi feito antes do Covid tem que ser repensado e revisitado. E se calhar interessa apostarmos nestes investimentos que são estruturantes para o país e para a economia. Nenhum país consegue ter uma economia competitiva sem ter um hub aeronáutico, sem ter um bom aeroporto, sem ter uma plataforma logística associada e sem ter ligações ferroviárias. E é isso que nós temos que aspirar. Nós temos que querer mudar a economia do nosso país, porque nós, como estamos, não vamos lá. Nós vimos a alta exposição, o turismo tem sido extremamente importante para a nossa economia, com preocupação que eu vejo que a recuperação está apontada para 4 ou 5 anos. Isso para nós é dramático, mas a par do que o turismo tem feito para a nossa economia, é óbvio que nós temos que criar bens com valores bens transacionáveis com valor acrescentado, porque é aí que nós podemos equilibrar a balança de pagamento, senão é mais do mesmo. Nós, com esta abanadela que o Covid trouxe, o turismo sofreu uma queda, não vou estar a falar em valores, eu também tinha estado à procura deles, mas já foram mostrados hoje as afluências aos nossos aeroportos, e também vamos ter um problema que é, nós temos que compensar de alguma forma a queda que o turismo teve. As exportações também tiveram uma queda significativa. É preciso vermos que ultimamente tem havido uma recuperação com exportações que é para a Europa, sobretudo para a Europa, porque para a América do Sul, Brasil e África, Angola, Moçambique, Angola, basicamente, as exportações tiveram uma queda. Esses países estão todos em crise, estão a atravessar situações de crise e, como tal, também não importam e não consomem. E, portanto, estamos aqui num momento para fazermos uma decisão. A economia exige, o futuro do país exige, os nossos jovens e o futuro deste país exige, porque os jovens têm que olhar e têm que ter um país, nós temos que entregar um país melhor,
do que aquilo que nós recebemos. E acho que a decisão sobre a implantação de uma infraestrutura aeroportuária condigna é crucial para tudo isto. Nós não podemos ter ambição nem termos sonhos sem termos como atingir esses sonhos. Eu costumo dizer uma coisa que é assim, e em relação a muitos dos temas que estão hoje em discussão. Quem é que no tempo dos descobrimentos tinha investido um dobrão de ouro na construção de uma caravela? Ninguém. Porque o grau de incerteza era de tamanho e, portanto, não havia ninguém que apostasse um cêntimo, naquela altura, ou um tostão, ou um dobrão de ouro, para financiar uma caravela. Porque não sabia para onde é que ia, do que é que aquilo ia dar, não queria dizer nada. É óbvio que hoje é altamente condenável e também politicamente incorreto. Temos feito as caravelas e temos feito os descobrimentos, mas paciência, eu orgulho muito da história do meu país, eu orgulho muito da história que nós demos ao mundo e daquilo que ensinámos ao mundo, mas, portanto, é assim. E é com este espírito de arroz, é que nós temos que voltar a investir dobrões de ouro em caravelas novas. E as caravelas novas estão, uma parte delas, no plano de recuperação, na transição digital, nas questões ambientais, nas apostas na reindustrialização, numa série de coisas, mas a par também temos que apostar dobrões de ouro naquilo que são as infraestruturas fundamentais para este país, a saber, muito simplesmente, ferrovia e infraestruturas aeroportuárias. E por aqui me fico. Muito obrigado. Obrigado, colega Mineiro Buais. A sua intervenção fechou, digamos, o conjunto de questões que queríamos ver neste webinar, está em consonância, quer dizer, evidentemente com as outras e na mesma linha das outras. Este assunto, devo dizer que para mim é particularmente enriquecedor, porque eu fui convidado para participar no painel do Congresso da Adfercit exatamente sobre infraestruturas aéreas e, portanto, vou beneficiar, quer dizer, na intervenção que poderei fazer nessa altura, quer dizer, daquilo que eu vi e que ouvimos hoje. Muito obrigado a todos e fica com isto fechado, quer dizer, o webinar de hoje. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado ao auditório. Atingimos no pico 48 pessoas, que demonstra que, de facto, este é um tema atual. Como o professor Ravara disse, nós vamos continuar este debate já no quadro do Congresso, aliás, moderado pelo Dr. Nicolau Santos, e por isso, e era uma nota que eu queria deixar, está aberto as inscrições para o Congresso, como disse no princípio, dia 2 e 3 de novembro, na Fundação Carlos de Gulbenkian. Infelizmente, dados os tempos que passamos muito condicionado, só teremos 130 pessoas para cumprir as normas não só da Direção de Saúde, mas também da própria Fundação Gulbenkian, que impõe determinadas medidas restritivas. As inscrições estão abertas, consultem o site da Adfercit, www.adfercit.pt, e vamos acompanhando, dado que as inscrições têm duas modalidades, ou presencial, reduzido apenas a 130 pessoas, e depois online. E não sabemos a evolução que o país está a atravessar, não excluímos a hipótese de, numa situação pior, temos que resumir, no fundo, as inscrições única e exclusivamente online. Queremos que não, que as coisas irão melhorar e teremos, o Congresso também é o encontrar pessoas, trocar impressões, etc. A segunda nota que queria informar é que amanhã iremos atualizar o nosso site com um assertivo artigo de opinião do nosso presidente do Congresso, o Engenheiro Carlos Moedas,
que faz um artigo sobre, de facto, que fundamenta de uma forma muito assertiva esta importância da mobilidade e dos transportes sustentável para todos, como é o tema do Congresso. Por isso convido-os amanhã, além de se inscreverem, verem as notícias e consultarem. Mais uma vez, Sr. Engenheiro Mineiro Aires, Sra. Professora Rosário Macário, desculpem, e Professor Francisco Ferreira, o nosso sincero agradecimento por terem, de facto, dar uma atualidade muito assertiva a este tema. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.